A cruz de Ansata, também conhecida como Ankh, é um dos símbolos mais icônicos da cultura egípcia antiga. Ela representa a vida eterna e a imortalidade, sendo muitas vezes associada à deusa Ísis. A forma da cruz Ansata combina o símbolo da cruz com um laço oval na parte superior, simbolizando a união entre o masculino e o feminino, o céu e a terra. O Ankh era considerado um poderoso amuleto de proteção e era frequentemente usado como chave da vida, simbolizando a capacidade de abrir as portas para o mundo espiritual, além de ser um símbolo de equilíbrio e harmonia. Essa cruz era usada tanto pelos vivos quanto pelos mortos no Egito Antigo, e seu significado profundo ainda ressoa até os dias atuais, sendo um símbolo amplamente reconhecido e utilizado na cultura popular e na espiritualidade moderna. O olho de Horus, também conhecido como Udjat, era um poderoso amuleto de proteção e cura no Antigo Egito. Representa o olho esquerdo do deus Horus. O amuleto era utilizado para afastar o mal e trazer saúde e vigor. Na mitologia egípcia, ele está ligado à batalha entre Horus e Seth, sendo associado à cura e proteção trazida pela deusa Thoth ao recuperar o olho perdido por Horus. O escaravelho é um símbolo significativo na antiga cultura egípcia. Ele representa o ciclo da vida, morte e renascimento, bem como a ressurreição e a transformação. O escaravelho é associado principalmente ao deus do sol, Ra, e à crença na vida após a morte. Os antigos egípcios observavam os escaravelhos rolando suas bolas de excremento, o que eles interpretavam como uma analogia ao movimento do sol no céu. Isso levou à associação do escaravelho com o sol e ao simbolismo do renascimento. O símbolo do escaravelho era frequentemente usado em amuletos e joias, especialmente em túmulos e sarcófagos, como uma forma de proteção e garantia de renascimento na vida após a morte. Acreditava-se que o escaravelho protegia o coração dos mortos e facilitava sua jornada no além. Além disso, o escaravelho também era considerado um símbolo de boa sorte e poderia ser usado para proteção contra o mal e para garantir prosperidade e fertilidade. O amuleto de Tiet, também conhecido como o nó de Ísis, é um dos símbolos mais antigos e poderosos da mitologia egípcia. Ele representa a deusa Ísis, que era considerada a grande protetora e mãe da humanidade na antiga religião egípcia. Era associado à deusa Ísis e a sua conexão com a fertilidade e a proteção materna. Acredita-se que o Tiet tenha poderes mágicos para proteger as mulheres grávidas e recém-nascidos, além de garantir uma vida fértil e saudável. Também era utilizado como símbolo de proteção contra o mal e de renascimento espiritual. O Djed é um dos mais antigos e misteriosos símbolos da antiga religião egípcia, associado à estabilidade, resistência e poder duradouro. Representando a coluna vertebral de Osíris, deus do submundo e do renascimento, o Djed simboliza ressurreição e regeneração. Sua forma é a de uma coluna estilizada com travessas horizontais e uma base estreita. O Djed representa a vitória sobre a morte e a renovação da vida após a ressurreição. Utilizado em rituais religiosos e festivais ligados a Osíris e ao culto dos mortos, o Djed era considerado crucial para a estabilidade cósmica e a ordem divina, garantindo o renascimento e a regeneração da vida após a morte. A serpente e o Uraeus são dois símbolos distintos, porém intimamente relacionados. A serpente era vista como um símbolo de renovação, eternidade e poder regenerativo devido à sua capacidade de trocar de pele, além de estar associada à fertilidade, sexualidade, caos e perigo, dependendo do contexto. Também tinha conotações de cura e medicina em algumas representações, principalmente ligadas a deidades como Renenutet e Imhotep. Por outro lado, o Uraeus era uma representação de uma serpente ereta, frequentemente com uma cabeça de cobra espalhada, sendo utilizado como símbolo de proteção, poder real e autoridade. Era parte essencial da coroa dos faraós, simbolizando autoridade sobre o Baixo Egito e associado à deusa Wadjet, considerada protetora e guardiã do Egito.
Enquanto a serpente carregava significados diversos de vida, morte, renovação e perigo, o Uraeus era mais especificamente um símbolo de poder real, proteção e autoridade na cultura egípcia. Ambos desempenharam papéis significativos na arte, religião e cultura egípcias, demonstrando a complexidade e profundidade do simbolismo no Egito Antigo. Os gatos eram altamente valorizados e respeitados na sociedade egípcia por diversas razões significativas. Reconhecidos por sua capacidade de proteger celeiros e casas contra roedores e pragas, os gatos eram considerados essenciais devido à sua habilidade em caçar ratos e cobras. Além disso, os gatos estavam intimamente associados à deusa Bastet, frequentemente representada na forma de um gato ou com uma cabeça felina. Bastet era adorada como uma deusa protetora, invocada para afastar doenças e perigos. Os antigos egípcios estimavam e respeitavam os gatos profundamente, considerando um crime grave, até mesmo matar um gato acidentalmente. Muitas pessoas domesticavam gatos como animais de estimação, tratando-os com cuidado e respeito. Além disso, em certos contextos, os gatos eram associados à magia e ao sobrenatural, devido à sua natureza misteriosa e habilidades de caça, sendo por vezes vistos como guardiões de portais entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Embora não fossem considerados explicitamente como símbolos de seres superiores no sentido religioso, os gatos eram valorizados na sociedade egípcia por suas habilidades práticas, vínculos com divindades importantes e seu papel como animais de estimação e companheiros. A pena era um símbolo associado à deusa Maat, que representava a justiça, a verdade, a ordem cósmica e a harmonia universal. Maat era uma das deidades mais importantes na mitologia egípcia, e seu conceito estava intrinsecamente ligado à governança e à moralidade. A pena de Maat era usada em cenas judiciais como um objeto de medição do coração dos mortos durante o julgamento no além, no que é conhecido como o julgamento de Osíris. De acordo com a crença egípcia, após a morte, a alma do indivíduo enfrentava um julgamento onde o coração era pesado pela pena de Maat em uma balança contra a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado que a pena, significava que o indivíduo tinha vivido uma vida desonesta e cheia de pecados. Nesse caso, o coração era devorado por um monstro sobrenatural e a alma enfrentava a aniquilação. No entanto, se o coração fosse mais leve que a pena, isso indicava que a pessoa havia vivido uma vida justa e verdadeira, e ela poderia seguir para a vida após a morte. No Antigo Egito, o cajado e o mangual eram dois símbolos distintos que desempenharam papéis importantes na iconografia, especialmente em relação aos faraós e deuses. O cajado simbolizava o poder real e a autoridade do faraó, sendo um dos principais insígnias de realeza usado em cerimônias de coroação e rituais religiosos. A cobra no topo do cajado representava proteção e poder divino, associada à deusa Wadjet. Já o mangual, frequentemente retratado junto com o cajado nas mãos do faraó, simbolizava controle e disciplina, sendo utilizado para punir e reprimir aqueles que desafiavam a autoridade do faraó ou desobedeciam às leis do reino. Associado à divindade solar, Ra, o mangual representava o poder disciplinar e o controle sobre o reino. Ambos os símbolos, o cajado e o mangual, eram fundamentais na representação da autoridade real e do poder divino do faraó na sociedade egípcia, com o cajado representando uma autoridade benevolente e protetora, enquanto o mangual simbolizava o poder disciplinar e de controle. O cetro Was, também conhecido como cetro de poder ou bastão de comando, era um símbolo de autoridade e poder no Antigo Egito, associado à governança e à justiça. Representado geralmente como um bastão curto com uma extremidade superior em forma de cetro, frequentemente adornado com a cabeça de um animal ou de um falcão, o cetro Was simbolizava o poder e a soberania do faraó sobre o Egito, assim como sua responsabilidade de garantir a ordem e a justiça no reino. Associado a divindades como Osíris, deus do submundo e da vida após a morte, e Horus, deus falcão associado à realeza e proteção,
O cetro Uas era utilizado como insígnia de realeza durante cerimônias de coroação e rituais religiosos, indicando a posição do faraó como governante supremo e sua ligação com as divindades que asseguravam sua autoridade divina. Além de representar o poder real, o cetro Uas simbolizava também a justiça e a ordem, sendo utilizado pelo faraó para impor a lei e manter a estabilidade do reino, sendo essencial para preservar a harmonia e o equilíbrio na sociedade egípcia. O cetro Uas era um símbolo fundamental de autoridade, poder e justiça no Antigo Egito, empregado pelos faraós como emblema de sua soberania divina e obrigação de governar com sabedoria e equidade, evidenciando sua conexão com as divindades e sua posição como governante supremo do Egito. Obrigado por assistir até aqui. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online na descrição. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com amigos e familiares para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Tenha um ótimo dia. Namastê.